Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma leitura. É uma leitura de opções, então essa leitura trata-se de trabalho, financeiro, amor, questões espirituais. É uma leitura geral, não vai ressoar com todos, pega a parte que serve, o que não servir você dispensa. Independente de signo, use a sua intuição, porque a tua intuição vai te levar às escolhas que vai trazer algumas respostas, conselhos e direcionamento para vocês, tá certo? Uma opinião, uma escolha é bacana, até duas fica legal, ok? Porque uma pode complementar a outra, mas três já não faz sentido, ok, pessoal? Então, se escolher uma, beleza. Se escolher até duas, beleza. Uma pode complementar a outra, porém, três já não faz sentido. Na descrição do vídeo ficará o contato, caso alguém precise de uma leitura particular, fiquem à vontade. Espero que gostem da leitura e que traga para vocês algum alerta, um direcionamento que possa me ajudar de alguma forma. Abrindo sempre com o arcanjo, vamos ver o que o arcanjo tem a dizer para a opção número 1. Um arcanjo que abra essa leitura para a opção número 1. Arcanjo Rafael, e essa vai ficar em oculto para o final da leitura, ok, pessoal? E vamos aqui dar seguimento. Arcanjo Rafael mandou uma mensagem para vocês e a mensagem do arcanjo é: terapia anjo, dê suas preocupações e cuidados para nós anjos e nos permita levar os seus fardos, tá certo? Então aqui é um pedido do arcanjo Rafael dizendo: entregue seus problemas aos anjos, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele qual for, espiritual, mas é principalmente a questão de cura. Esse anjo trabalha muito com a questão de cura, tá certo, pessoal? Então vamos dar seguimento aqui, arcanjo Rafael abrindo essa leitura, e aqui fica uma em oculto para o final. Então vamos lá, opção 1, o anjo. Opção 2, o gato preto. Opção 3, o elefante. Beleza, pessoal? Na descrição do vídeo vai ficar 1 minuto de cada leitura, de cada opção, ok? Vamos lá? Recapitulando: opção 1, o anjo. Opção 2, o gato. Opção 3, o elefante. Vamos dar seguimento aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Qual a energia para quem escolheu? Que energia que rege essa semana para quem escolheu a opção número 1, o anjo? Vamos ver, pessoal. Energias que regem a semana para quem escolheu a opção 1. Isso é bom em opções, pessoal, porque independente de signo, você treina a sua intuição. O que a tua intuição pediu para escolher, né? Aí você segue a sua intuição e vamos ver o que o oráculo tem a dizer. Energia de quem escolheu o monte 1. O 7 de copas, o Ás de copas e o 4 de espadas. Então, para muitos aqui que escolheu a opção número 1, essa mensagem do arcanjo Rafael pode se tratar de alguma cura para muitos numa questão emocional, porque aqui me mostra que alguns têm grandes escolhas em questões emocionais, em questões de afetivas, tá? Tem escolhas para quem está solteiro, uma nova oportunidade, até mesmo de resgatar alguma coisa que não ficou bacana. Eu vejo muitos aqui que existe um sofrimento por conta de uma questão emocional. É como se alguns se sentissem de alguma forma, em um período, como digo, não é para todos, pega a parte que serve. É como se alguns sentissem ferido, magoado por alguma questão emocional, como se sentisse que é como se alguns se sentem como que iludidos, né? É como se muitos deram oportunidade e se sentem iludidos. E para quem não é isso, fala que essa cura emocional vem a partir do momento que vocês superarem alguma situação do passado que te trouxe sofrimento e tirou a tua tranquilidade, tá certo? Então aqui fala de grandes escolhas, mas ouça muito a tua intuição antes de tomar qualquer decisão, tá certo? E o obstáculo, o desafio desse momento, o Ás de copas, fala de iniciar alguma coisa que
tem a ver com as suas emoções. Pode ser um relacionamento, sim. Pode ser um novo emprego, um novo trabalho, um empreendimento próprio, sim. Porque as emoções, ela não se trata apenas no campo afetivo em questões de relacionamento. Essas emoções, muitas vezes nós preenchemos as nossas emoções com o criar de algo que nós sempre quisemos, né? Um exemplo, você quer montar o seu próprio negócio. Isso é uma realização emocional, porque o seu coração pulsa de alegria, você se sente realizado, realizada, é uma realização emocional. Para muitos pode ser relacionamento, sim. Então fala que o obstáculo, o desafio nesse momento para muitos é se curar de alguma mágoa sobre referente às emoções e dar início a algo novo, independente que no passado deu errado. Por quê? O 4 de espadas vem dizendo de tranquilidade, é hora de alinhar os pensamentos, é hora de descansar os pensamentos, tá? Porque aí sim vocês conquistam o que vocês desejam. A cura, no fundo do deck, o julgamento. Então fala de uma cura, de uma expansão, de um crescimento, que para muitos envolve o espiritual, para outros é pessoal, mas fala de uma cura, crescimento, um despertar. Vamos dar seguimento aqui. O que dizer mais na linha de trabalho? As de paus, a justiça e o mundo. Na área do trabalho eu vejo muitos aí finalizando ciclos, né? Alguns mudando de emprego. Aqui fala de mudança de emprego, fala de uma finalização de algo dentro de uma questão de trabalho, né? Então para muitos pode ser até mesmo uma finalização e início de algo, porque o mundo fala de finalizações e reinícios. E esses inícios, um exemplo, você está numa empresa como um operador de máquina, um exemplo, e você fecha aquele ciclo como operador de máquina e passa a ser o líder de uma seção, ou seja, é uma mudança dentro da mesma empresa, tá? E para outros é como se é a oportunidade de muitos finalizar um ciclo e iniciar um novo ciclo com muito equilíbrio, aonde esse novo ciclo é justiça na sua vida, tá? A justiça que traz equilíbrio, a justiça também se trata aqui, a justiça com o mundo, ela fala muito de vocês estarem sendo presenteados pelo universo, por Deus, Krishna, Jeová, Oxalá, quem você crê. É você estar sendo presenteado, é a justiça sendo feita na sua vida diante de alguma coisa que de alguma forma trouxe desequilíbrio, trouxe prejuízo, ou até mesmo por alguma questão trouxe o não desenvolvimento, a não realização de algo, né? Algo que muitos começaram, não conseguiram levar adiante, foi finalizado sem que vocês quisessem. E dentro disso, é como se para alguns, o que aconteceu é como assim, eu quero levar adiante, eu toquei o meu negócio adiante, porém houve uma finalização, não porque eu quis, mas porque houve uma injustiça de alguma parte. Para quem não é isso, fala de justiça sendo feita dentro de algum aspecto do trabalho que agora vocês estão prontos a realizar, porque é hora de iniciar algo novo. O Ás de Paus, ele fala de um novo caminho. Para muitos, um novo caminho espiritual, um novo caminho de projeto, um início relacionado a isso. E para outros, quais de copas, um início relacionado a questões emocionais e, por que não, já foi dito, a realização emocional, mas por iniciar algum projeto, tá certo? A justiça, a lua. Então, assim, sobre a justiça, fala de um equilíbrio, e para muitos esse equilíbrio trata-se de uma cura emocional, tá? É como se para alguns as suas emoções desequilibradas te levam a ter medo, né? Insegurança, e assim não realizar algumas coisas que vocês desejam, né? Sobre o mundo, o Ás de Ouro é uma finalização para iniciar, e muitos é o início de um novo projeto de trabalho, outros o início de um novo relacionamento, tá? O Ás de Paus, o Rei de Paus, estabilidade, né? Estabilidade, segurança, filhos de Xangô aqui, né? Quem tem aí o Orixá Xangô, fala de justiça, o Orixá Xangô é o Orixá da justiça. Então fala de justiça sendo feita na tua vida sobre alguma questão que te trouxe desequilíbrio, trouxe insegurança, que para muitos trata-se de uma questão emocional conectada, relacionada a afetivo,
relacionamento, tá? E quem não é isso, é uma questão que te desestabilizou emocionalmente, te trouxe medo, insegurança, te impediu de realizar coisas, e essas questões podem se tratar de coisas ocultas, porque a lua fala de coisas ocultas. Não estou dizendo que é magia, coisa do tipo, mas alguma coisa que de alguma forma, por algum motivo, desequilibrou as suas emoções, né? Então houve uma situação que aqui vocês vencem o medo e dá início a novos projetos. Esses projetos, esses novos trabalhos será muito positivo. Quem está desempregado, dentro de até 2 semanas uma porta pode se abrir para vocês. Tem pessoas que há 2 meses já entregaram o currículo, essas coisas, e estavam sem notícias. Por essa semana, dentro de 1 a 2 semanas, uma resposta chega para vocês. Mas claro, vocês precisam acreditar, precisam ir em busca, tá certo? E o Rei de Paus aqui vem dizendo de um mentor espiritual que está à tua frente, te protegendo para que você possa levar adiante os seus projetos, os seus sonhos, para que você possa fazer o que devia ser feito e por algum motivo não conseguiu, tá certo? A lua fala de coisas ocultas, mas existe um mentor aqui já te ajudando a solucionar essas questões. Financeiro. 2 de paus, 5 de paus, 9 de copas. Sobre o financeiro, fala sobre os seus projetos que vão dar muito certo, talvez vocês realizando coisas positivas, grandiosas em relação ao projeto. Veja aqui que há uma comemoração, há um baú de ouro aqui, existe um baú de ouro aqui. E dentro dessa questão, fala que o obstáculo para muitos é você trabalhar uma questão energética, espiritual, tá? Agora eu já vou falar por esse caminho, porque temos aqui o 5 de paus. Aqui eles estão tentando montar o pentagrama, mas não conseguem. Por quê? Relacionado a pessoas, aqui trata de energias que levam à depressão, que tiram as energias, que traz confusão. Um exemplo, você quer fazer uma coisa, você sabe que é capaz, você já está determinada a fazer, porém em algum momento você desequilibra. Aquela segurança passa a ser incerteza, aquela coragem passa a ser medo. Você entende? Por quê? Porque existe um desequilíbrio, uma energia que traz confusão e desequilíbrio, trazendo medo. Veja que tem 2 lobos aqui, ó. Um lobo negro e um lobo branco, ou seja, aqui fala de equilibrar as energias, tá? Então vamos equilibrar. Não adianta às vezes ficar só alimentando o positivo e esquecer de se blindar quanto ao negativo, ou ter esse equilíbrio. Por exemplo, eu sou positivo sobre o que eu quero, mas não posso descuidar de estar em oração, de estar conectado com o meu guia, com o meu mentor, com aquilo que eu creio espiritualmente falando, para que haja a proteção necessária, para que haja o suporte, a força necessária para realizar. Então, ou seja, é como se alguns, a partir do momento que deu um desequilíbrio, de uma falta de conexão, houve ataques, tá? Esses ataques trouxe insegurança, incerteza, não conseguindo resolver coisas que para vocês já estavam como certas, né? É aquele projeto que já estava combinado, tudo certinho, acaba dando errado, né? E o mundo fala que isso vai ficar para trás, tá? Vamos saber um pouquinho mais aqui sobre o 5 de paus, não sobre o 2 de paus. Sobre o 2 de paus, sobre os seus projetos, 10 de ouro, realização financeira diante dos projetos, diante dos trabalhos, tá? Sobre os 5 de paus, que é o obstáculo é trabalhar, lutar contra essas energias que tentam te desequilibrar, te tirar do seu prumo. O julgamento, a conexão ao 5 de paus, a conexão espiritual é o que vence, tá? Oração, meditação, mais oração e conexão com seus mentores, tá certo? 9 de ouro, o 8 de copas. Aquilo que te impedia de realizar alguma questão financeira está saindo da sua vida, tá? E existe um mentor te ajudando, o Papa. Então, por isso que já foi dito, mesmo antes de mostrar o fundo do deck, que em questão de meditação é bom,
Porém, a necessidade maior é de conexão, oração, conexão com seus guias, com seus mentores, com quem você crê, tá certo? Campo afetivo. Campo afetivo. Rei de espadas. 4 de copas. A morte. Para alguns esse desequilíbrio realmente foi por alguma questão emocional. Para alguns aqui me mostra que teve sim finalizações de relacionamento também, que houve uma partida, e uma partida após uma briga, uma desavença, tá? E essa desavença foi gerada por energias, quando não energias espirituais, por inveja de pessoas, tá? Então tem pessoas aqui que eu estou me conectando, não é para todos, que não faz muito tempo que terminou o relacionamento, porque estava havendo muita briga, muita confusão. E dentro dessas confusões, muitos preferiram seguir o caminho adiante, tá? É como se para alguns, ou vocês seguiram o caminho adiante, seguiram, finalizaram e seguiram porque não aguentavam mais, ou a pessoa que era o seu companheiro, a sua companheira, partiu porque era uma coisa de paz, era uma coisa de alegria e virou uma desavença. Para muitos, isso aconteceu por energias espirituais atuando, tá? Por alguma brecha que pode ter sido dada, aí cada um vai ter que analisar, e muitas vezes essa brecha foi dada por muita frieza diante das palavras, rispidez, tá? Não é para todos, e para alguns, vocês precisam trabalhar uma questão de elevar a sua vibração. 4 de copas. Muitos aqui desanimados e precisam entender que se você fala muito do seu relacionamento para pessoas que não merecem ouvir e que desejam viver um relacionamento como o teu e não tem essa mentalidade, não está vivendo isso, coloca energia negativa, energia de inveja, tá? Então, para outros, fala que para quem quer um novo relacionamento, fala que vocês devem superar alguma questão de tristeza, de algo que não deu certo no passado e ter a mentalidade de vitória e fazer a mudança necessária, que é o que a morte pede, tá? Sobre o 4 de copas, a estrela. Tenha fé, acredite, né, na conexão espiritual, acredite na sua boa essência e as coisas vão ficar bem para vocês. Então, para quem está havendo alguma briga, alguma confusão dentro do relacionamento, a tua mentalidade de aqui é meu, ninguém mexe no que é meu, não com um sentimento de posse, mas um sentimento de eu confio em quem está comigo e quem está comigo confia em mim. Somos fortes porque temos a mentalidade e a certeza de que desejamos um ao outro. Aí é onde entra com muita fé, oração e pensamento de vamos cortar tudo o que não faz sentido. Pessoas que vêm se intrometer no relacionamento, quem pensa dessa forma salva o relacionamento, o seu relacionamento se mantém. E para outros, conecte-se com a espiritualidade, com a tua fé, com a tua melhor essência e supere alguma situação que precisa ser cortada e transmutada para que vocês possam viver algo novo. Sobre a morte, 7 de paus, veja aqui, ó, ela está numa bolha se blindando, meditação, oração, se blindando do que? De alguns bastões que estão indo em direção a ela. Que o que é esses bastões? Energias, tá? Então, ou seja, é hora de mudar, transmutar as energias, se conectar. Muitos aqui que têm a conexão com os Exus, o povo da rua, firma o seu povo que vai dar tudo certo. Sobre o rei de espadas, o 6 de ouro, que fala de um equilíbrio que chega, é uma troca justa, você se ajuda e essa ajuda de si para consigo mesmo traz um equilíbrio. Como assim eu me ajudo? Aquele sentimento de que eu não sou capaz, de que não vai dar certo, no relacionamento não é para mim, você muda isso. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou merecedor, merecedora. Para quem quer, as coisas começam a acontecer. O sol dizendo que é alegria, é comemoração, é conquista, é realização, tá certo? E vamos dar finalização aqui com o baralho do seu Zé Pilintra. Vamos lá, o que mais dizer, seu Zé? Em 3 cartas. O que mais dizer em 3 cartas para o grupo 1? Vício, teimosia. Olha aqui a carta da lua, né? Que mais? A lâmpada. E na base, a consulente. Então, o que vem dizendo para vocês do grupo 1? Olha,
Ficar teimando em algo do passado que não faz mais sentido só vai fazer você se afundar, só vai trazer tristeza, decepção. É hora de erguer a cabeça e seguir em frente, tá? Aqui essa carta fala da teimosia, vício e teimosia. Então é como se para muitos quisesse às vezes insistir em uma coisa que já viu que não dá certo. Se continuar, isso vai piorar, tá? Então para muitos, defumação na casa, porque essas energias estão aí trazendo tristeza, desânimo, né? Isso é perigoso porque pode gerar depressão. Não vejo coisa de magia, mas vejo muitas vezes pensamentos e desejos de coisas ou pessoas, e às vezes nós mesmos criamos essas energias, damos abertura para isso. A lâmpada fala de novas ideias que chegam para vocês, a iluminação para te trazer a clareza de que alguma coisa já não faz mais sentido, e assim sendo, vocês são os únicos que podem tomar a decisão de manter-se nisso ou seguir adiante. Pessoal, é o que eu tenho para vocês e até a próxima. Vamos para o grupo 2. Pessoal, falando ainda rapidinho sobre a leitura 1, ficou a carta do arcanjo oculto, tá? Então a carta do arcanjo em oculto é o arcanjo Zadkiel, tá certo? Arcanjo Zadkiel, e a mensagem dele fala: clarividência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro de sua mente ou de outras pessoas, tá certo? Então, ou seja, é como se muitas vezes sobre aquelas cartas que foi dito, volte lá na leitura 1, que fala de teimosia, alguns teimando em alguma coisa. Aqui fala muito claro tipo de algumas orientações que vêm por intuição, ou pessoas que são usadas para falar com você, tipo, ei, não vai por aquele caminho, deixa essa pessoa de lado, já não deu certo, não vai fazer sociedade novamente com essa pessoa, e coisas do tipo. São conselhos que muitas vezes chegam e muitas vezes por teimosia não ouvimos, tá certo? Então vamos dar seguimento aqui. Para quem escolheu a opção número 2, o gatinho, tá? Vamos aqui tirar um arcanjo para a opção número 2. Opção número 2. Vamos ver se dessa vez eu não esqueço, né, pessoal? Um arcanjo de início, arcanjo Raziel, e essa fica em oculto, que eu não posso esquecer dessa vez, tá? Vamos lá. Arcanjo Raziel. Essa carta fala de compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos, ajudando você a entender as verdades espirituais. Então, fique atento aos sinais, né? Fique atento aos sinais. Aqui temos o hexagrama. Temos a pomba branca, que simboliza a paz, o Espírito Santo. Então, ou seja, as conexões celestes estão aí tocando, né, na sua energia, trazendo informações por meio de sonhos, números iguais, lembranças de alguma coisa que do nada você, né, sonhos. Então fique atento às informações, ok? Vamos lá para número 2. O gatinho aqui, vamos lá, número 2. Opção número 2. Qual a energia que rege essa semana para quem escolheu a opção número 2? Número 2, quais as energias que regem quem escolheu a opção número 2? Vamos lá. A papisa. 3 de espadas. O Ás de paus. Então aqui na tua energia, quem escolheu a opção 2, aqui a papisa vem dizendo de conhecimentos espirituais, né, coisas ocultas, e para muitos a necessidade de trabalhar a questão de se mostrar um pouco mais, né? É como se para alguns tem conhecimento, né, espirituais, né? Isso diz, essa carta fala sobre isso. Essa carta fala também de coisas escutas, coisas ocultas espiritualmente falando, e quando não é isso, fala da necessidade de alguns trabalhar a questão da timidez. É como se para alguns o Ás de Paus fala de novos projetos, novos empreendimentos, uma nova energia, né? Uma nova força que chega para vocês darem início a algum projeto, algum sonho, alguma coisa que vocês precisam, e até mesmo a força para vocês superar alguma questão que está fazendo vocês ainda sofrerem, né? Ou que trouxe algum sofrimento. O 3 de espadas. O desafio, o obstáculo nesse momento é essa superação de algo que te fez sofrer.
que pode sim estar relacionado a uma questão de ocultismo, que é como se para muitos aqui também pode ser uma questão de ter iniciado alguma jornada espiritual e por algum motivo parou e aí houve algumas consequências, né? Ou a partir do momento que vocês começaram a se conectar, houve situações que te fizeram sofrer. E fiquem bem cientes, pessoal, que isso acontece muito, porque quando você começa a desenvolver a sua mediunidade, se envolver com a espiritualidade com mais ênfase, os ataques eles vêm, tá, pessoal? Por isso que devemos sempre nos manter conectados, devemos sempre nos manter em oração, em vigilância, tá? Então aqui fala de muitos que estão sofrendo por alguma questão oculta. Para quem não é isso, fala de vocês tendo a necessidade de trabalhar a questão de alguma questão relacionada à timidez. É como se vocês tivessem talentos, mas tem timidez. E isso faz com que alguns sofram também por não conseguir desempenhar ou dar início a algum trabalho por conta dessas questões. Tá certo? Então cada um pega uma parte que serve e vamos dar seguimento. O 4 na base, o 4 de ouro, que fala de alguma situação, para alguns fala de estabilidade, o início de algum projeto que vai trazer estabilidade, e para outros é como se o sofrimento está relacionado a algo que já está em andamento, mas está paralisado, porque o 4 também fala de paralisação, tá certo? Porque o 4 é o número da estrutura, e essa estrutura trata-se de uma base aonde não é uma carta de movimento. Então, ou seja, alguma coisa que vocês vão iniciar vai trazer estabilidade. Para alguns essa estabilidade já está acontecendo, e para outros é como se as coisas meio que travaram, chegou num ponto que não avança, né? Por exemplo, comecei um negócio, estava indo bem, porém chegou num determinado X valor que não ultrapassa aquilo. Pode ser isso, tá? Mas vamos dar seguimento aqui. O que dizer para quem escolheu o número 2 sobre trabalho? Vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá, pessoal? 4 de copas, olha aí, 6 de espadas, 4 de espadas. Referente ao trabalho, eu tenho a dizer para vocês que muitos precisam se cuidar espiritualmente, porque é como se alguns estivessem sofrendo por alguma atuação, energeticamente falando, que está trazendo algum desânimo, tá? Porque o 4 de copas fala de desânimo, fala de tristeza, que impede muitos de enxergar as oportunidades, tá certo? Sobre isso, o 6 de espadas vem dizendo da necessidade de vocês mudarem, tá? Mudarem, eu vejo mudança, muitos mudando de emprego, muitos mudando de casa, muitos mudando a energia e vendo a tranquilidade chegar. 4 de espadas, a tranquilidade nos pensamentos, a superação sobre alguma questão que traz tristeza, que trouxe sofrimento, que ainda afeta alguns emocionalmente falando. Então o 6 de espadas fala de uma mudança. Essa mudança é positiva, porque o 6 de espadas fala de uma mudança principalmente na questão dos pensamentos. É como se para alguns tem mediunidade e, se não é isso, estão sofrendo influências através dos pensamentos, e muitas vezes essas influências, quando é energética, que não vem por pensamento, mas afeta as suas emoções, trata muitas vezes de inveja de pessoas, tá certo? Então vamos ficar muito atentos sobre isso aí. Mas o 6 de espadas fala de a necessidade de vocês, o obstáculo, o desafio nesse momento é a mudança da forma de pensar e ou transmutar em positividade aquilo que está te afetando negativamente, trazendo sofrimento. Sobre o 4 de copas, sobre o 4 de copas, rei de paus. Aqui fala de um mentor te protegendo, e para muitos aqui é a confirmação de que a energia de bruxos, de magos, tá certo? Energias de espiritualidade mais levada para bruxos, bruxas, magos, né? E aí por diante. E quem não é isso, fala de um mentor espiritual já te protegendo contra essas energias, contra essas situações que têm trazido desânimo, tristeza, até mesmo te ajudando, te protegendo contra situações de inveja, tá? E para quem não é essa questão somente de inveja, existe questões espirituais agindo aí, ok? Sobre o 6 de espadas, qual que é essa mudança? 7 de copas.
a mudança de uma situação onde vocês necessitam entender que nem tudo é como a gente quer e tudo tem um momento para acontecer. É como se para alguns existe a necessidade de uma mudança de alguma coisa que para vocês existem escolhas, mas algumas das escolhas não foram positivas e dentro dessas escolhas, um exemplo, eu estou numa empresa boa pra caramba, surgiu uma oportunidade que me parece boa, mas na verdade não é o momento. Eu fui e aceitei, saí da empresa e fui para esse outro lugar. Um exemplo. E acabou não dando certo. Para muitos pode ter dado muito certo, mas para outros não. Então é como se muitos tivessem se sentido que iludidos. E para muitos fala de mudar os pensamentos para que vocês não sejam iludidos. Tá certo? Porque nem tudo que brilha é ouro. Então, ou seja, fala da necessidade de cuidar dessas questões de algumas escolhas. O 4 de espadas. 8 de copas. O 8 de copas, ele vem, é 8, isso. O 8 de copas fala da necessidade de afastamento, é a carta do afastamento, tá? Essa carta, então, realmente vocês precisam se afastar de algumas formas, pensamentos, alguma vibração, frequência de pensamento, muitos pensando negativo, isso está trazendo sofrimento, e para outros é se afastar de pessoas que de alguma forma estão tentando te iludir, ou de alguma forma dizem coisas que na verdade dizem que torcem por ti, mas na verdade estão torcendo contra, né? Colocam energia negativa, energia do que? A energia de inveja, tá certo? Mas aqui, independente de qualquer coisa, fala de uma energia que sai da sua vida e trazendo o 10 de copas, a realização. Então, ou seja, conforme vocês mudarem do pensamento, de pensar mais positivo, falar menos sobre seus projetos, porque nem todo mundo torce por você, você vai ver que as coisas vão começar a fluir em questões do trabalho, tá certo? E vocês realizando o seu sonho, para muitos a montar o próprio negócio, para muitos uma energia de você está para crescer no novo cargo da empresa, só que acabou comentando com algumas pessoas que não mereciam saber. E nisso colocam energia negativa de inveja em cima, porque querem o mesmo que você. É hora de ficar quieto, ficar quietinho e fazer o silêncio, tá certo? Financeiro. A morte. 8 de ouro. 9 de ouro. Então, assim, na questão financeira, o cavaleiro de espada dizendo que existe uma nova fase, é movimento, tá? Quem está desempregado, aí as coisas vão se movimentar. Então, quem está desempregado vai entregar currículo. Entrega o seu currículo, não fale para ninguém, né? Muitos aí perderam oportunidades. Eu vejo pessoas que já estavam engatilhados para começar uma situação numa nova empresa, um novo negócio, um negócio próprio. Estava tudo certo. A partir do momento que falou para algumas pessoas, deu errado, tá certo? Então é isso, não fale os seus projetos antes que você tenha eles sob as suas mãos. Isso não é egoísmo. Muitas vezes a gente não deve guardar até mesmo de pessoas da nossa família, tá? Vamos ser muito sinceros. Mas se vocês querem falar, falem, mas analise. Alguns vão perceber que depois que contou para algum, não estou criando intriga, não é nada disso, tá? Eu estou dizendo que muitas vezes você precisa guardar o seu segredo, para que depois, se você estiver com aquilo que você deseja em mãos, por exemplo, fui chamado, fui na empresa, já assinei tudo, já peguei o uniforme para começar a semana que vem. Aí você pode contar porque já está tudo certo, você já carimbou o seu passaporte. Caso contrário, não faça isso, tá? Financeiramente falando, a morte vem dizendo de mudanças. Algumas pessoas precisarão equilibrar as questões de gasto e cortar alguns gastos desnecessários e trabalhar uma questão de aperfeiçoamento. Para alguns, vocês precisam, dentro de uma questão de trabalho, para que haja uma mudança financeira, precisam aprimorar alguma coisa, algum talento que vocês têm, tá? Então, melhorar alguma coisa dentro do seu próprio negócio, estudar mais sobre o seu próprio negócio, alguns fazer cursos sobre o que você quer fazer. E financeiramente falando, fala de bastante trabalho e fala de uma estabilidade que chega assim, tá? O 9 de ouro vem dizendo de uma realização financeira. É aquele momento onde vocês se lapidaram, onde correndo atrás vão chegar ao momento, muitos já chegaram, ao momento de ter tranquilidade.
investimento financeiro é um bom caminho para muitos. Morte. Aqui é o povo da rua, para muitos, tá? Quem pediu a Exu, Pombogira, as mudanças, eles vêm dizendo, a mudança já está aí. Mude dentro das suas energias, dos seus pensamentos, e as coisas vão girar. Por mais que pareça estar tudo fechado, não é teste. É teste, tá? E nessa linha sacerdotisa, o Rei de Paus e a Morte vem dizendo de pessoas que trabalham com questões espirituais e que as coisas vão fluir para vocês, mas vocês precisam estudar um pouco mais sobre aquilo que vocês estão fazendo, tá? Morte. Qual que é a mudança, né, necessária que eles precisam fazer para obter o que eles desejam financeiramente? A mudança trata-se de tomar grandes decisões e fazer escolhas. E dentro dessas decisões e escolhas, ouvir a sua intuição, porque vocês estão sendo intuídos. Veja que o anjo está apontando, mas veja que ele está olhando para uma pessoa, mas o anjo está apontando para outra. O que isso quer dizer? É hora de você mudar o seu foco. É hora de você deixar de ouvir pessoas que só te levam para trás, no sentido contrário do que de fato você deseja, do que de fato você merece, que te tentam de alguma forma te distrair, seja pessoas ou energias. Então é hora de você tomar uma decisão, uma escolha, de focar mais naquilo que você realmente acredita e filtrar os seus pensamentos, guardar os seus segredos para que vocês recebam as boas intuições e sem medo façam o que tem que ser feito e haverá realização, tá? Olha aqui, porque ao contrário disso é o 5 de ouro, prejuízo. Enquanto vocês, não é para todos, né? Muitos já estão bem porque já sabem o que fazer, se está fazendo, está dando certo, mantenha. Mas muitos precisam atentar-se no sentido de minha intuição me leva para essa direção, porém eu comentei com algumas pessoas e essas pessoas, os conselhos me levam para a direção oposta. Aí começam o que? As dúvidas, e dentro dessas dúvidas acaba fazendo escolhas erradas. Aí aquilo que era uma coisa boa passa a ser uma ilusão, acabam decidindo por uma coisa ilusória, e isso trazendo sofrimento, o 3 de espadas, tá? Vamos lá, campo afetivo. O pendurado, o 5 de ouro, a imperatriz, na base o 2 de copas. Aqui fala de pessoas que no momento estão entre tomar uma grande decisão sobre levar um relacionamento adiante a sério ou não, né? Para muitos é uma situação que pode ter pessoas tentando minar o relacionamento de alguém aí, tá? A imperatriz, ela fala de crescimento, fala de expansão, então muitos aí que vão descobrir uma questão de gestação. Mas essa questão de gestação é bem específica, é para quem tentou e não conseguia. E agora estão sendo abençoados por uma gestação. É como se houvesse por um tempo uma esterilidade, onde fizeram tratamentos, né? E essa notícia chega que vocês vão conseguir ser pais, ser mamães, tá certo? Então aqui, para quem não é isso, fala de alguma coisa que vocês precisam ver por um outro ângulo, porque pode ser que muitos possam estar sendo persuadidos a tomar uma atitude que vai ser prejudicial ao seu relacionamento e pode muitos afetar até mesmo a questão financeira, tá? O 5 de ouro fala da necessidade de trabalhar alguma coisa que vocês têm dentro do relacionamento como uma falta. É como se alguns estão no relacionamento, mas não estão enxergando a situação de uma forma ampla. Então existe um sentimento de falta, um sentimento de não ser correspondido e coisas do tipo, tá? É como se muitos também podem estar sentindo-se iludidos dentro de uma questão. Para quem não é isso, quem está solteiro, fala que você precisa superar alguma coisa do passado que te trouxe prejuízo, tá certo? Para muitos pode até ter sido um prejuízo financeiro. Um exemplo, tive um relacionamento, fui verdadeiro, fui leal e a pessoa me passou a rasteira, não foi leal comigo, não estou nem falando de traição, mas sem mais nem menos terminou e havia já um tempo junto, pode ter até envolvido uma criança aí e a pessoa querer brigar por pensão, coisa do tipo, tá?
Não é para todos, mas existe essa situação. E para muitos pode ter ocorrido alguma situação de um relacionamento não correspondido no passado e hoje estão estagnados no sentido de não quero ninguém agora. Muitos não querem, não porque não querem de fato, é porque ainda sentem medo. Mas para quem não quer de fato, está tranquilo, tá? Sobre o 5 de ouro. 2 de copas. Existe um desequilíbrio dentro de uma questão emocional para muitos. É como se eu entrego amor, mas não estou recebendo na mesma medida, né? E para muitos é uma situação do passado que trouxe desequilíbrio financeiro e hoje muitos estão parados, não quer saber de ninguém. Quem está no relacionamento é hora de equilibrar a questão no sentido de analise muito bem para quem você fala sobre a sua vida, tá? Porque nem todo mundo é seu amigo. Sobre o enforcado, a torre. A desconstrução, muitos já estão passando por períodos difíceis dentro do relacionamento, mas para enxergar a verdade do que de fato é. 2 de ouro, porque aqui está falando muito de equilíbrio, tá? Então alguma coisa está desequilibrada e para equilibrar essa balança, a espiritualidade, Deus está mostrando situações, pessoas que não devem estar perto de vocês no relacionamento, situações que devem ser superadas para que vocês possam se transmutar, transformar. E muitos estão passando por uma limpeza no sentido geral para entender as verdades de coisas ocultas, espiritualmente falando ou não, tá certo? Vamos ver aqui com o baralho de seu Zé, o que dizer mais para quem escolheu o grupo número 2. Grupo número 2, o que mais dizer para quem escolheu o grupo número 2? O Sol, dizendo que depois de tudo que aconteceu, a reviravolta, seja relacionamento, trabalho, financeiro, as coisas vão melhorar, caminhos abertos. Colar arrebentado. Então aqui muitos dentro de uma questão está havendo, infelizmente ou felizmente, separação até dentro de uma questão de ou parceria de negócio ou até mesmo de relacionamento. A carta da magia. Então para muitos, não é para todos. Fala um pouquinho, por gentileza. A carta dos nós. Então para muitos pode ser que o relacionamento está meio que travado, está havendo sofrimento. Eu não estou recebendo na mesma medida. Existe para alguns, não é para todos, energias de manipulação, tá? Magia. Lembra da sacerdotisa? Lembra do rei de paus? O 4 de copas, mexendo nas emoções? E pessoas invejosas que muitas vezes estão manipulando energias para destruir relacionamentos, tá? Não é para todos, mas se você estava bem, começou a brigar do nada terminou, fique sabendo que para muitos, não é para todos, existe manipulação. Alguma pessoa amarrou os caminhos aí, fez alguma coisa, tá? Para quê? Para separar, colar arrebentado. Mais uma. A espiritualidade maior. Então, ou seja, para muitos estão sendo libertados de uma situação que é como se para alguns amarraram para te separar de alguém bacana e para outros uns amarraram para separar alguém e destruir o relacionamento de alguns aí, tá? Porque a torre fala até de finalização. O colar arrebentado fala de rompimento. Muitos finalizaram. E para outros é a finalização de uma manipulação, tá? De uma manipulação. Então é como se para muitos houve um serviço de amarração para que vocês ficassem na vida da pessoa. Mas isso chegou ao fim porque a espiritualidade fez cair por terra, tá? Mais uma. A coroa. Então, ou seja, muitos vão conseguir se relacionar de uma forma saudável, sem interferências energéticas, tá? Mas para muitos existe um trabalho de magia aqui para amarrar e separar alguém aí. Vamos ficar esperto. Termina com a carta da sorte e o arcanjo fala de nutrir. Arcanjo Gabriel, criança, né? Então existe aqui para muitos até mesmo a descoberta de alguma situação que pode envolver criança aí, tá? Vamos lá. Nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida da sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora, neste momento. Então é hora de você resgatar a sua essência, a tua pureza, tá? Aonde é hora de você renovar. A morte pede mudanças, né? Olha a morte aqui pedindo mudanças, renovação, né? Renovação, hora de renovar as energias. A própria espiritualidade tomando a frente, a torre, desmistificando, desmascarando, máscaras vão cair. Tá certo, pessoal? Espero ter sido útil de alguma forma. Vamos para a leitura de número 3.
Olá pessoal, vamos para a opção número 3. Quem escolheu a opção número 3, o elefantinho, vamos dar início aqui, tá certo? Vamos lá. Quem escolheu a opção número 3, tirando um arcanjo para iniciar, arcanjo Raziel, e mais um para o final, em oculto. Vamos dar seguimento aqui então. Arcanjo Raziel vem dizendo: Clara evidência, estou ajudando a sua visão espiritual a se despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Então, muitos aí despertando a mediunidade de clara evidência. Então, vamos cuidar das energias, dos pensamentos, para que vocês possam ver mais coisas belas do que coisas tristes, coisas não tão boas, tá? Porque a clarividência, quando ela se abre, a gente vê muita coisa bonita, mas também vê muita coisa feia. Então, vamos se cuidar, porque a energia estando mais positiva, veremos mais coisas bonitas, seres de luz, né? E menos coisas que venham trazer tristeza, medo, insegurança para a gente, tá certo? Vamos lá. Energia que rege essa semana, de quem escolheu a opção número 3, o elefante. Energia regente para essa semana, para quem escolheu opção 3, o elefante. Vamos lá. A temperança, valete de copas, dez de espadas. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Aqui. Olha pessoal, aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui a temperança vem dizendo de equilíbrio, cura, tá? Um novo caminho, um novo momento para muitos de vocês. O obstáculo, o desafio do momento é aceitar que as mudanças chegaram e se libertar de alguma coisa que te trazia muito sofrimento e impediam vocês de iniciar algo, tá? Fala de uma conexão espiritual, como já disse, com a evidência, muitos recebendo talentos espirituais, e dentro desses talentos, para muitos a clarividência, e para outros o dom da palavra. Então filtre muito o que você pensa, o que você fala, porque tem grande potencialidade de se manifestar, tá certo? Tanto positivo como negativo. O 10 de espadas vem dizendo de alguma coisa que estava fazendo vocês sofrer, que pode estar tratado de uma questão emocional, sim, ou de espiritualmente pode ser, mas está mais para uma questão emocional. E para muitos pode ser sim uma questão espiritual, trazendo sofrimento por um despertar mediúnico, tá? Isso está chegando ao fim. Na base, o sol dizendo que é progresso, é conquista, é realização, é clareza diante de tudo que vocês precisam fazer, entender, tá certo? Vamos dar seguimento aqui. Trabalho. O mundo não está bacana essa iluminação aqui não, viu pessoal? Não está bacana mesmo. Deixa eu mudar isso aqui, cara. Tá muito ruim isso aqui. Nossa, cara. Eu mudei o lado aqui, não ficou muito bom não, mas eu vou acertar isso, tá pessoal? O importante é passar a mensagem. Vamos lá. Faz tempo que eu não gravo, né? Então assim, porque agora estou no novo trabalho, pessoal. Então o trabalho que eu estou agora está tomando muito do meu tempo, uma canseira danada, porque é um serviço que não é leve, tá? Não é leve esse serviço, e por conta disso acabo que muitas vezes sem energia. Então vou mudar um pouco para opções, porque abrange a todos os signos, escolhe uma opção. Eu já trabalho a intuição e aí vai ficar bacana, porque vai falar contigo da mesma forma, tá certo? Vamos lá, o que mais? Rainha de ouro, 7 de ouro. O mundo vem dizendo de finalizações, novos caminhos, novos inícios, né? Finaliza um ciclo e inicia outro, né? É uma mudança constante, é um movimento constante. Então vem dizendo que a Rainha de Ouro vem dizendo da necessidade de muitos trabalhar a questão de estabilizar. Estabilizar o quê? As emoções diante de algo que vocês querem, financeiramente falando. É como se para muitos vocês querem iniciar algo, tem tudo para dar certo, mas existe um desânimo, um desequilíbrio que te impede
impede de muitas vezes de dar o primeiro passo. Então, quer montar o seu próprio negócio, por mais que venha alguma insegurança, não deixe que ela seja maior do que a tua fé e a tua certeza de que vai conseguir. E aí vocês levam adiante e dá certo. Então a necessidade, o obstáculo, o desafio nesse momento, para quem escolheu a opção do grupo número 3, é vocês estabilizar as suas emoções no sentido de, se eu acredito que eu sou capaz, eu não devo ter medo, vou lá e vou fazer e pronto, acabou. É se sentir estabilizado, merecedor, merecedora de conquistas, e aí você passa a conquistar, a realizar, tá? O mundo fala de finalizações, de algo que não é bacana, o 10 de espadas confirma isso, e o início do novo ciclo, e que muitos não precisam ter pressa, porque para alguns vai levar um tempo, nem toda semente que você lança, ela germina na hora. Para muitos pode acontecer o resultado rápido, pode, mas para quem isso não ocorrer, não desanime, porque independente de qualquer coisa, eles vêm dizendo, a semente que você lançou, você vai colher. Então está desempregado, entregou o currículo, por mais que demorou, vai chegar para vocês. Uma nova oportunidade chegando para vocês, tá? Nessa próxima semana, alguns aí dentro de 3, 5 a 7 dias terão uma porta de emprego aberta, tá certo? É o que eles mandam falar para vocês aqui. Sobre o desânimo, eu quero saber sobre esse desânimo. Dez de espada, o sofrimento que está chegando ao fim, sobre o que estamos falando? Sobre que aspecto é esse sofrimento que chega ao fim? Há mudanças. É como se para muitos a roda da fortuna, a mudança. Então, ou seja, aqui fala de cura, finalizações, novos caminhos e mudanças. Aceite as mudanças, porque vocês aceitando as mudanças, as coisas vão fluir para vocês. Olha que carta linda. O mundo, a roda da fortuna, 10 de espadas, finaliza um ciclo de sofrimento e inicia um ciclo totalmente diferente, totalmente positivo. É hora de batalhar. Cavaleiro de espadas. Sobre o 7 de ouro, o 9 de espadas. Muitos estão aí impacientes, perdendo o sono por pressa de alguma realização que vocês querem. Mas eles mandam dizer, o sofrimento está chegando ao fim, né? Mas vocês precisam acreditar, precisam esperar que as coisas aconteçam. Por quê? Porque nem tudo vai vir tão rápido assim. Mas fala de alguma coisa que estava tirando o seu sono, isso está mudando. E essa mudança é positiva para vocês, tá? O que fica no fundo do deck? A estrela, um novo caminho com fé, conquista por meio da fé, equilíbrio, tá certo? Financeiro, o enforcado, o rei de ouro, 6 de paus. Então, financeiramente falando, aqui agora, vou baralhar novamente aqui. Quem fica no fundo do deck agora? Olha a torre. Desconstrução. Então, ou seja, muitos sendo forçados a se movimentar, a acreditar, a fazer alguma coisa. É tipo assim, por mais que muitos estão desmotivados, estão sem forças, alguma coisa tirando a sua paz, o universo está espremendo, né? Deus, a espiritualidade está espremendo, te forçando a se movimentar. Por quê? Olha o enforcado aqui. É hora de finalizar essa estagnação. É hora de finalizar aquele medo de fazer as coisas. É hora de finalizar a insegurança. Porque muitos estão travando o próprio caminho por pensamentos, por pressa. Pensamentos de que não vai dar certo, tá? E aí vem dizendo aqui para vocês, olha, financeiramente vocês vão triunfar. É vitória, vocês sendo reconhecidos por os seus méritos, pelas suas batalhas, pelas suas vitórias diante das suas batalhas. Batalhas essas internas, batalhas pessoais, batalhas que trata-se de uma luta constante de nós com nós mesmos, para encontrarmos a melhor essência, para que possamos ver a vida de um outro ângulo. Então aqui vem dizendo que existe a estabilidade, rei e rainha de ouro, mas vocês precisam ver a vida de outra forma e se movimentar, porque com o movimento, acreditando e aceitando as mudanças, as coisas mudam. E a torre vem dizendo, desconstrução de tudo aquilo que não faz mais sentido, forçando você a se movimentar, porque você vem para vencer. E só não vai vencer se você ficar parado, estagnado, esperando que caia do céu. Do céu é chuva. Nada cai do céu
se não for chuva, muitas vezes, né? E vamos orar aí pelo povo do Rio Grande do Sul, né? Que lá chuva e muita chuva, né, pessoal? Que Deus, a espiritualidade, venha confortar a cada um, né? Do pessoal do Rio Grande do Sul. Vamos orar todas as madrugadas, quando vocês forem orar, apresente eles, para que as chuvas cessem, para que as águas baixem de uma vez por todas, e que eles possam ter a força para recuperar, né, aquilo que está perdido dentro deles, que muitos perderam familiares, filhos, pais, né? Muita tristeza, que eles tenham força para superar esse momento difícil, né? Vamos lá, pessoal. Campo afetivo. 6 de espadas, 2 de paus, os enamorados. Então fala de uma situação, fala de uma grande decisão que vai trazer uma grande mudança, né? Então para muitos é como se vocês que estão solteiros, vocês já estão observando alguém, e para muitos alguém já está te observando. Então para quem está solteiro, a mudança chega, mas vocês terão que tomar uma decisão, uma atitude, né? É como se para alguns, eu estou observando, eu vejo a pessoa me observando, mas um fica esperando eu tomar atitude. Se você quer de fato, vai lá e dê o primeiro passo. Não é porque é mulher que não pode dar o primeiro passo. E você que é homem, não deixe que a insegurança tome conta, não. Se você quer, dê o primeiro passo. E para quem está no relacionamento, fala de mudanças, fala de viagens e fala de um momento de grande decisão e escolha dentro dos relacionamentos, tá certo? Fala da bênção angelical sobre a vida de vocês, mas que vocês precisam tirar um tempinho para muitos aí para viajar, quem puder, tá? Porque isso vai fazer muito bem para vocês. Na base, o 4 de ouro, que fala de estabilidade, tá? É como se para alguns existe a necessidade de sair um pouquinho, viajar, sair dar um passeio a dois, porque é como se estivesse vivendo uma rotina, e essa rotina é bom se vocês conseguirem quebrar, tá certo? O que fica no fundo do deck? 2 de copas. Para quem está solteiro, uma nova parceria, né? Um novo relacionamento. Para outros, um novo parceiro de negócios, né? Sociedade, coisa do tipo. Arcanjo que finaliza, Arcanjo Rafael. Respirar. Respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Então, ou seja, existe realmente a cura, porque muito dessa cura depende de você se esforçar, de meditar, cuidar da tua energia, da tua saúde, porque dentro dessas questões muitos podem estar sendo afetados espiritualmente, por isso que muitas vezes vem indecisão, tristeza e às vezes estagnam as coisas, porque precisam se cuidar na questão do corpo e do espírito, porque o arcanjo também, Raziel, vem falando de clara evidência, né? Então existe um despertar espiritual, existe a necessidade de um cuidado mais minucioso com o corpo para suportar essas energias que chegam, novas energias, e até mesmo com esse cuidado, né, com o seu corpo, com a sua saúde, meditação, ele falou da respiração, é uma melhor forma de você se conectar com seus mentores e assim desenvolver alguma questão que precisa ser desenvolvida dentro do intelecto, dentro de uma questão espiritual. O intelecto que eu falo é uma questão espiritual que está sendo afetada por pensamentos e mensagens telepáticas que muitas vezes estão fazendo alguns sofrer, tá? Finalização da leitura. Vamos ver o que o seu Zé tem a dizer para vocês aí para finalizar essa leitura. Algo mais específico e claro, contato na descrição do vídeo. Fiquem à vontade, pessoal. Alegria, comemoração, né? Sobre alguma coisa que estava travado. A carta da traição. Para muitos essa grande decisão trata de alguma coisa que está fazendo vocês sofrer, que pode estar sim ou não relacionado à traição, né? A carta da traição e amarração. E para muitos é como se tivesse necessidade de ficar atento, porque se está havendo brigas, confusões, uma coisa desequilibrada dentro do relacionamento, pode ter alguém manipulando energias aí, tá? E para muitos pode ser que vocês precisam ficar atento, né?
Ou muitos de vocês vão comemorar a superação sobre alguma coisa que não deu certo, uma traição que para muitos não é uma traição conjugal, né? Mas muitas vezes é uma traição de uma parceria, né? Fez um negócio com alguém, uma parceria, né? Uma sociedade, não deu muito certo, a pessoa passou a perna. E para muitos são coisas ocultas, tá? Olha aqui a lua e o Papa, coisas espirituais, né? Coisas ocultas acontecendo, querendo trazer o que? Finalização, trazendo cansaço e desgaste para o relacionamento, e está relacionado a alguém do passado, tá? O que mais? Sobre amarração, uma mulher, alguém do passado. Sobre a traição, caminhos abertos. É como se muitos vão superar essa situação, já superaram e seus caminhos estão abertos. Sobre a alegria e comemoração, vício e teimosia. É como se alguns houvesse a necessidade de ficar atento pelo sentido de, eu vivi uma situação desgastante no passado, fui traído, fui traída, independente se é relacionamento ou não. Agora a pessoa do nada volta, vai ser uma teimosia, não é favorável para muitos, porque isso vai roubar a sua alegria e tirar aquilo que é para você comemorar. Tem coisas a comemorar, só que se muitos derem a oportunidade de bater na tecla, de acreditar que a pessoa mudou, pode se dar muito mal. Tem boas notícias aí, tá? E dentro dessas boas notícias está relacionado a alguma coisa que você vai saber de alguém do passado que te fez algo que não foi bacana. Você vê nessa pessoa recebendo o troco com juros, tá certo? Pessoal, é o que eu tenho para vocês e até a próxima. Valeu!